Semana 5, tabela periódica essa semana. Essa semana a gente vai tirar para poder aplicar o diagrama de Linus Pauling. A gente vai trazer o diagrama para cá e vai mostrar que na organização que a gente chama de tabela periódica, a gente tem por trás dela, escondido, o diagrama de Pauling. Então, se você olhar para o diagrama e olhar para a tabela, você vai ver que os dois é o outro, só que escrito de um jeito diferente. Uma coisa muito importante que eu queria só pontuar na aula é o seguinte: tem toda uma história da tabela periódica que nós não estamos trabalhando. O objetivo aqui não é fazer esse histórico. Por quê? Porque esse histórico não é importante para o vestibular. Tem toda uma construção, assim como a gente teve a construção dos modelos atômicos, você tem uma construção da tabela. A tabela que a gente vai partir na aula de hoje, ela não é, nem sempre foi essa. Essa é a tabela proposta pelo Mendeleev, que talvez você já tenha ouvido falar do cara, Dmitry Mendeleev. Então, o que a gente quer aqui é entender que o que o diagrama de Pauling me dá? O diagrama de Pauling me dá a capacidade de estruturar os elétrons de um átomo. Saber quantos elétrons ele tem, quais são os elétrons de maior energia, quais são os elétrons mais externos, quantos elétrons ele vai ter na camada de valência, todo esse papo. Né? O que a gente vai descobrir na aula de hoje é que, se eu souber ler a tabela periódica, eu tenho todas essas informações sem precisar usar o diagrama. Essa é a sacada da aula. Aprender a ler a tabela é enxergar que, por trás da posição do átomo, você tem uma distribuição eletrônica. Então, se o átomo está localizado mais à direita, mais à esquerda da tabela, se ele está localizado mais acima ou mais abaixo, todo esse posicionamento do átomo, ele tem a ver com a distribuição eletrônica dele. E o que a gente precisa fazer é aprender a ler. É isso, tá? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei, ó, relação entre estrutura eletrônica e posição na tabela, tá bom? Beleza, vamos começar então. Aqui tem uma tabela da IUPAC que não é atual, tá? Aliás, está bem desatualizada, uma tabela de 2011. Eu coloquei ela aqui só para a gente fazer uma reflexão bem rápida, até porque eu vou mostrar para vocês aqui um negocinho, uma tabela interativa. Então, antes da gente fazer só fazer um preâmbulo aqui. Então, ó, tem um monte de... Quando a gente vai ver tabela periódica, né, revista, resumo, na internet, elas vêm todas coloridas, com uma série de informações. Então, eu peguei uma tabela aqui com a menor quantidade de informações possível, que é o essencial. O resto é tudo floreio. É tudo floreio. O que a gente precisa olhar na tabela está aqui, tá? Então, ó, os elementos, eles são organizados primeiro. Existe uma lógica aqui, né? Se a gente olhar na tabela periódica, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Primeiro elemento aqui, hidrogênio. Aqui é o número atômico dele, número 1. Tá? Eu não sei, eu nem perguntei se vocês estão vendo a tela. Nessas alturas, se vocês não estivessem vendo a tela, vocês já teriam falado, acho, né? Tá, beleza. Tá bom, então. Então, ó, hidrogênio. Número atômico 1, número de massa não, perdão, falei errado. Massa atômica 1. Lítio, número atômico, peraí, não, antes do lítio. Hidrogênio está aqui, né? Agora eu vou vir aqui para o outro lado, ó. Na mesma linha do hidrogênio, só que na direita, né, eu tenho hélio, número atômico 2, massa 4. Tá? Depois a gente discute sobre a massa. Eu não quero falar sobre a massa agora. Tá? Lítio, 3. Berílio, 4. Boro, 5. Carbono, 6. Nitrogênio, 7. Oxigênio, 8. Flúor, 9. Neônio, 10. E assim a coisa vai, né? Sódio, 11. Magnésio, 12. Aí, do magnésio, dá de novo pulo para o alumínio.
Então, quer dizer, essas duas linhas, elas dão pulos, que nem a do hidrogênio, né? O hidrogênio, ele dá um pulão para o hélio. Por que isso, né? Por quê? A gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? E a coisa vai, tá? E assim os elementos eles vão sendo organizados, né? Então, em ordem crescente de número atômico. Então, esse é o número atômico do elemento. Então, primeira informação. Elementos organizados em ordem crescente de número atômico. Esse é o critério que a gente vai observar na tabela. E por que essa informação é importante? Vamos lembrar uma coisa aqui rapidinho? O número atômico que a gente representa pela letra Z, ele é, por definição, o número de prótons. Faltou um acento aqui, perdão, gente. Certo? Ele, por definição, é o número de prótons. Só que, quando o átomo é neutro, o número de prótons não é igual ao número de elétrons? Para o átomo neutro. Certo? Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aqui, né? E por que essa constatação ela é importante? Porque vamos pensar um pouquinho aqui. Se você olha para a tabela periódica e fala, olha, ordem crescente de número atômico. Então, quer dizer, ordem crescente de número de prótons, ordem crescente de número de elétrons, portanto, ordem crescente de complexidade da eletrosfera. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso, gente? Alguém poderia dar um pitaco aí? O que significaria complexidade da eletrosfera? O que eu quero dizer é o seguinte, os elementos que estão na parte de baixo da tabela, eles têm uma eletrosfera mais complexa. Os elementos que estão para cima da tabela têm uma eletrosfera mais simples. O que isso quer dizer na prática? Com eletrosfera mais complexa ou mais simples? Número de camadas, exatamente, número de camadas. E aí, consequentemente, número de subcamadas, né? Se você tem muito elétron, você tem elétron ali com muita energia. Tem os elétrons de átomos que são polieletrônicos, vamos dizer assim, né? Eles têm muita energia. Os elétrons mais externos das últimas camadas, né? Porque então são elétrons fáceis de serem arrancados. Então você tem elementos que conduzem eletricidade muito bem. Você começa a perceber que pela tabela periódica você começa a tirar um monte de informação sobre o átomo, tá? Beleza? Beleza. Outra coisa que a gente sabe, né, mais o beabazão da tabela, é que a tabela é dividida em linhas. Quando eu falo linha, a gente está falando de horizontal, né? Que aí eu vou chamar então de períodos. Períodos. Linhas são os períodos. São 7, certo? 7. Esse 7, a gente vai ver que tem uma relação com as camadas eletrônicas, né? E aí você tem as colunas, que são chamadas de grupos, né? Aí o PAC manda chamar de grupos, ou o que a gente chama também popularmente de família, né? Família não é uma nomenclatura oficial, embora ela seja bastante usada, principalmente nos países de língua portuguesa, né? Não só no Brasil. Nos países de língua inglesa, por exemplo, se usa mais grupo, né? Group.
Não fala family. Family. Tá? Bom, são 18, né? 18. 18. Quando a gente usa o termo família, geralmente ela vem acompanhada da letra A e da letra B. Tá? Daqui a pouco a gente comenta aqui um pouquinho sobre isso. Tá? Tem aquela correspondência que a gente já pode colocar aqui do ladinho, né? O que eu chamo de grupo. Vamos colocar ali do outro lado, acho que foi melhor mesmo. Deixar esse espaço reservado aqui. Então, vou colocar assim, ó. Opa. Colocar aqui, grupo, família. Tá. Grupo. Grupo 1, correspondente família 1A. Você vê que na tabela da IUPAC nem tem isso, né? Esse negócio de 1A. Tá? A gente insiste um pouco nesse negócio do 1A por uma questão que depois eu conto para vocês. 2, 2A. Né? Dos grupos 3 a 12, você tem as famílias do tipo B, que é o miolo da tabela, né? Grupo 3 a 12, ali do escândio até o zinco. Consegue? Então, aqui, ó. Deixa eu dar uma voltada aqui, ó. Aqui, ó. Grupo 3. Então, aqui é o grupo 1, né? Tá? Tem lá aquela questão do hidrogênio, que daqui a pouco a gente comenta. Grupo 2. Grupo 2. Tá? Aí, do grupo 3 ao grupo 12, toda essa parte miolada da tabela aqui, ó, são as famílias B, que é os elementos de transição, né? Transição externa, interna e tal. E aí, do 13, você tem grupo 13, 14, 15. Então, 3A, 4A, 5A. Grupo 14, aliás, 16, 17 e 18. Opa, 18. Seriam 6A, 7A e 8A. Acho que isso aqui acho que não é novidade para ninguém, né? Tá? Como não cai muito no Enem, é importante conhecer essas nomenclaturas? É importante. Vai cair a sua vida se você esquecer? Não, não vai. Tá? Daqui a pouco a gente discute a questão do porquê que é A, porquê que é B, tá bom? Bom, eu vou trocar aqui a tela e aí eu vou mostrar para vocês um negocinho bem rapidons. Prontinho, ó. Então, eu coloquei no chat para vocês aí o link do site. É uma tabelinha bem legal, para você ter um pouco mais de noção mais interativa, né, da tabela. Aí eu queria destacar algumas coisas que vocês já ouviram falar, alguns nomes. Então, ó, eu não vou entrar nessa discussão dessa tabela aqui em cima, ó. Eu não sei se... Bom, pergunta, né? Esqueci. Estão vendo a tabela? Se estiverem vendo a tabela, não precisa nem falar nada. Só fala se não estiverem vendo. Então, ó, aqui tem as propriedades. Por exemplo, aqui, ó, ponto de fusão. Você tem o elemento aqui. Você clica na tabela, ó, aí aparece o elemento com as propriedades do elemento. Várias propriedades. Várias. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa propriedade aqui, ó. Ó, que eu coloquei aqui. Energy levels. Níveis de energia. Níveis de energia. Tá? Ó. Vamos pegar um elemento aqui, o hidrogênio. Um nível de energia. Tá vendo? Hélio. 2. Lítio. 2, 1. Olha lá.
Isso aqui é o que a gente normalmente aprende no ensino fundamental, né? Como distribuição por camadas. Tá vendo? Então, o hidrogênio e o hélio, eles têm uma camada só. Aí, do lítio, o lítio, ó, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda. Se a gente for para o extremo oposto da tabela, eu tenho aqui, ó, o neônio, com 2 e 8. A gente pode dizer que o segundo período, ele completa a segunda camada do átomo, do lítio até o neônio. Compreendem isso? Tá? Eu não sei se eu consigo... Estou tentando dar uma aumentada na tabela aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Não sei se está meio ruim de enxergar, né? Ó, acho que agora foi. Tá? Beleza? E assim a coisa vai. Então, ó, se eu pegar um elemento aqui de baixo, vamos pegar aqui o iodo. Ó. Olha o tamanho do iodo, gente. Olha as camadas do iodo, ó. Aqui, ó. Tá? Beleza? Então, a gente vai perceber que a tabela periódica ela é o diagrama de Pauling. Tá? Você vai perceber o seguinte, ó. O hidrogênio, ele é 1s1. Distribuição eletrônica dele. 1s1. Aí você vem para o hélio. Hélio. Aqui, ó. 1s2. Aí aqui você vem para o lítio. 1s2, 2s1. Ali, ó. Berílio. 1s2, 2s2. À medida que você vai andando nas linhas da tabela, o que você vai fazendo na real é preenchendo o diagrama de Pauling. Boro, 1s2, 2s2, 2p1. Carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Neônio, 1s2, 2s2, 2p6. 2p6 acaba aqui. Acabou a segunda camada, com 8 elétrons. Olha o 8 aqui, ó. Tá vendo o 8 aqui? É ele. Ele é o 8. O próximo elemento, que é o sódio, ele já entra na terceira camada. Pode perceber que o sódio, ele é o neônio, ó o neônio, 2,8. Tá vendo 2,8 ali na sua esquerda superior? 2,8. Olha o sódio, é o neônio mais um elétron. Magnésio, neônio mais 2 elétrons. Estão percebendo? Então, à medida que você vai construindo o diagrama, você vai construindo a tabela periódica na horizontal. Tá? Tem uma pergunta aqui. Mas a camada mais energética é a que está mais próxima do núcleo? Não. Quanto mais distante, maior a energia. Tanto é que o diagrama de Pauling é um diagrama de energia, né? No diagrama de Pauling, a gente vai distribuindo na diagonal, não vai? Nós vamos distribuindo na diagonal. De uma certa forma, a gente está indo de dentro para fora. Ir na diagonal não é ir de dentro para fora especificamente, mas de maneira geral é. Então, as camadas mais externas, em geral, têm mais energia, tá? Porque lembra que a energia do elétron, não sei se você vai lembrar, ela é dada pela soma de 2 números quânticos. O número quântico principal, que é o da camada, e o número quântico secundário, que é o da subcamada. Se eu pegar os 2 números quânticos e somar, ali você tem a energia do elétron. Então, não é sempre verdade que o mais externo é o mais energético. Em geral é. Mas em alguns elementos isso não vai acontecer. A hora que a gente for fazer a distribuição eletrônica, isso vai voltar à discussão aqui, tá? A gente vai falar. Mas a tua pergunta específica, né?
A camada mais energética, que está mais próxima? Não. A camada mais energética está mais distante. A mais próxima é de menor energia. Tanto é que quando a gente vai começar a distribuição eletrônica, a gente sempre começa pela 1s, que ela é a que tem menos energia de todas. Tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Qualquer coisa me pergunta de novo, tá? Tem umas outras coisas que eu queria mostrar para vocês aqui. Peraí. Aqui, ó. Essa parte também é legalzinha. Ó. Então, aqui a gente tem aqueles nomes, todos eles juntos aqui, ó. Primeiro vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui é importante que vocês conheçam, tá? Isso aqui é o que eu costumo chamar de conhecimento geral, de química. Uma informaçãozinha que você sabe de cabeça. Por exemplo, uma coisa muito interessante. Eu tenho líquido, sólido e gás, certo? Gente, olha quantos... Opa! Olha quantos sólidos existem de elemento químico. Ó. A maioria é sólido. Tá? Líquido. Isso porque a temperatura está 25 graus Celsius, claro, né? Se eu mudar a temperatura, por exemplo, ó, se eu vier aqui e aumentar a temperatura, olha o que começa a acontecer com a quantidade de líquido, ó. Começa a brotar uns líquidos, uns gases. Ó. Opa. Opa. Aqui, ó. Já tem mais líquido, tá vendo? Ó? Se aumentar mais a temperatura, tem mais líquido. E assim por diante, né? Claro. Aqui do lado direito, lá em cima, ó, a temperatura está em Fahrenheit, Celsius e Kelvin, tá vendo? Ó? Deixa eu colocar aqui 25. Pronto, que é a temperatura ambiente, tá? A gente está falando da temperatura ambiente. Então, ó, líquido na temperatura ambiente, frâncio, hidrogênio, mercúrio e bromo. Só. Tá? O mais famoso é o mercúrio, né? Que a gente usa no termômetro. Gás, uma porrada, até que uma porradinha, vai. Hidrogênio, hélio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Tá? E alguns elementos com estado físico desconhecido. Aqui, ó. Que são os elementos artificiais, os elementos instáveis, que você não tem nem como medir o estado físico dele, porque o tempo de vida dele é muito curto. São átomos com núcleo muito instável, tá? São sintetizados de maneira artificial em laboratório, então você não consegue... Esses caras não têm muita propriedade, digamos assim, tá? Tá bom, gente? Bom, aqui tá os grupos, ó. Tá vendo? Grupos. Aqui estão os períodos. Tá? Beleza? E aqui tem aquela nomenclatura que vocês conhecem, ó. Então aqui, ó, metal alcalino. Aí depois tem umas coisas aqui falando deles, ó. Até para você estudar, viu, gente? Um dia que você for estudar a tabela periódica, olha, o que eu preciso saber, informações gerais. Vale a pena pegar e consultar esse site aí que eu mandei para vocês, tá? Ó, metal alcalino. Explica por que ele chama metal alcalino, né? Que eles reagem formando bases, enfim. Metal alcalino terroso, família 2A. Você vê que no metal alcalino, ó, o hidrogênio não aparece. Tá? O hidrogênio não aparece. Metal alcalino terroso. Tá? Aí eu vou pular para cá, ó, metal de transição externa, que é o miolo da tabela. Tá? Aqui. Aí você tem aqui os pós-transição, que também são metais, só que aqui já não é mais transição, tá? Ó, aqui é transição, tá no miolo, até o grupo 12. Tá? Aqui você já tem metal ainda, só que ele volta a ser representativo. Então, os representativos são 1A, 2A e essa parte daqui da tabela. Ó. Ó, tudo isso aqui. Tá? Então, começa aqui, né, metal. Aqui eu tenho os semimetais, que são os elementos que têm propriedades mais intermediárias ali de metal e não metal, né?
Isso aqui são os não metais, são pouquinhos, né? Você vê que são poucos não metais, a maioria gasosa. E os gases nobres. Tá? Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar também é o seguinte. Aqui, ó. Esses dois elementos, essas duas séries aqui de baixo, ó, que a gente chama de transição interna. Tá, ó, lantanídeos, os de cima, e os actinídeos, os de baixo. Tá? Eles estão colocados aqui, ó. É como se toda essa linha aqui, ó, toda essa linha estivesse ali no 57 e 71. Tá vendo? E toda esta outra linha aqui estivesse no 89, 103, tá? Tudo bem? Beleza? Depois a gente vai mostrar para vocês uma coisa muito legal, porque a tabela, quer ver? Essa parte aqui eu acho bem interessante, ó. A gente coloca esses elementos aqui, ó, embaixo, por uma questão de economia de espaço, tá? Como é que a tabela ficará se eles estiverem colocados ali? Olha que interessante, ó. Deixa eu mostrar. Espera aí. Deixa eu dar um zoom out aqui. Aqui. Olha que interessante, ó. Ó. Então, se a gente pudesse, se tivesse mais espaço para representar a tabela, ela seria assim, ó. Tá? Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa figura, que aí vocês vão ver uma coisa que é muito interessante. Essa figura. Essa figura é o diagrama de Pauling, só que ele está diferente. Está organizado diferente. A gente vai mostrar direitinho, vocês vão perceber daqui a pouquinho. Tá? Tudo bem, então, isso é a visão geral. Deixa eu deslargar ela. Aqui. Tá? Beleza? Vamos então voltar lá para o nosso... Vamos escrever agora umas coisas. Vamos escrever. Bom, o que a gente vai fazer agora, então, é pegar aquela imagem, aquelas imagens todas e dar uma sistematizada nelas. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas para vocês conseguirem relacionar com o diagrama de Pauling, que é o que a gente está prometendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é uma coisa que faz toda a diferença na hora de estudar a tabela, que é o seguinte: a tabela ela é dividida em períodos e grupos, mas tem uma divisão secreta da tabela. Divisão entre aspas, né? Porque não é secreta, óbvio. Eu estou dizendo secreta porque em alguns materiais ela não aparece. E aí, e fato dela não aparecer atrapalha um pouquinho a gente entender a lógica. A divisão é uma divisão que vai quebrar a tabela em 4 blocos. Tá? Que blocos são esses? Bloco S, P, D e F. Tá? Vocês já imaginam o que são esses blocos S, P, D e F, né? Essas letras, né? Só para a gente formalizar aqui, deixar registrado na aula, são os subníveis da distribuição eletrônica de Linus Pauling, certo? Quando uma distribuição está sendo feita ali, o elétron pode ocupar um subnível S, P, D e F. Para quem não lembra, o que é esse subnível na mecânica quântica? É o formato do orbital. Se o orbital é S, ele tem a forma esférica. Se o orbital é P, ele tem aquela forma de duas bolotinhas, bilobular, né? Tem os orbitais D e F. Tá? A gente discutiu isso no modelos atômicos. Só para a gente fazer uma ponte para não perder as coisas de vista, né? E lembrar sempre que existem pré-requisitos, né? Então, tipo, te estuda aquilo para trazer para cá. Tá, e daí? E daí que é o seguinte: o que esses subníveis vão representar? Quando a gente vai fazendo o diagrama de Pauling, a sequência ela obedece uma diagonal.
não é? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Não. Essa é uma ordem de energia. Ela é uma ordem de energia. À medida que você vai preenchendo o diagrama, você está dizendo que aqueles elétrons estão em níveis de energia maiores. Até você chegar no último elétron a colocar. O último elétron não significa ser o mais externo, né? Aquela discussão que a gente teve agora há pouco com a dúvida. O último elétron, no diagrama, é o elétron mais energético. Aliás, alguém lembra o nome dele? A gente fez um exercício de quânticos na semana passada. Ele tem um nome, esse elétron de maior energia. Ele é chamado de elétron de diferenciação. Diferenciação. Tá, bom, enfim. Então, imagina que você vai preenchendo o diagrama. Quando vocês colocam os últimos elétrons, aqueles elétrons são os de maior energia, certo? Muito bem. O que isso tem a ver com a tabela? Os blocos S, P, D e F são os blocos referentes aos subníveis mais energéticos do elemento. Calma aí que eu vou explicar direitinho, tá? Isso aqui é meio confuso, mas depois que você perceber isso aqui, mano... Então, vamos lá. Eu vou desenhar bem grosseiramente uma tabela periódica aqui. Obviamente, eu não tenho a pretensão de fazer nada muito sério. Aqui. Aqui. Aí aqui vem a última coluninha. Né? A tabela mais moderna ela já está preenchida. Todo o sétimo período, né? Aí aqui. Um. E outro. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai quebrar a tabela em 4 pedaços, que nem eu falei para vocês. Tá. Primeiro pedaço. Bloco S. Bloco S. Quem é o bloco S? O bloco S são as famílias 1A e 2A. Então, bloco S. Grupos 1 e 2. Ou família 1A e 2A. Tá. O que esses caras têm para estarem no bloco S? Se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer um deles, ela vai terminar em S. Ou S1, ou S2. Você pode ter certeza. Tá? Por exemplo, o hidrogênio. A distribuição eletrônica dele é 1s1. A distribuição do lítio, que está aqui embaixo, ó, termina em 2s1. A do sódio termina em 3s1. A do potássio termina em 4s1. A do rubídio, 5s1. Aqui embaixo, ó. A do césio, 6s1. E a do frâncio, 7s1. Tudo aqui termina em S1. Vamos até colocar isso aqui, ó. Você nunca mais vai precisar do diagrama de Linus Pauling. Tá? Os caras que estão na família do lado, esses caras, todos terminam em S2. Aqui, ó. Só tem um elemento que não está aqui, que deveria estar. Quem é? Quem é o elemento que parece que está faltando a pecinha ali? É o hélio, exatamente. É o hélio. O hélio está no gás nobre, mas ele deveria, se fosse obedecer a estrutura, né, da tabela,
Ele deveria estar ali. Depois a gente discute por que ele está no gás nobre, tá? Tranquilo? Agora vamos continuar. Vamos continuar. Agora, vamos pegar o segundo bloco da tabela. Eu quero esse bloco aqui, ó, P. Menos o hélio, né? O hélio, na verdade, ele faria parte do bloco S. Embora esteja ali no gás nobre, tá? Então você pode dizer que o hélio... Por quê? Porque a distribuição do hélio termina em S. S2, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, E hélio. Pronto, aí fica mais completo. O bloco P, moçada, corresponde a isso aqui, ó. Todo esse quadradão aqui, ó. Onde você tem os não metais, que é essa parte aqui, ó. Tá? Você tem alguns metais aqui embaixo e aquele galera do meio aqui, que são os semimetais. Tá? Mas essa nomenclatura ela não é importante, tá, gente? Não se preocupe com esses nomes, não. Vocês têm que saber por que tem esses nomes só. Depois a gente vai falando, vocês vão entendendo. Bom, enfim. Esses caras, todos terminam a distribuição eletrônica em P. Então, eu vou colocar aqui, ó. Bloco P. De 13 a 18. Tá? Beleza? Esses são os blocos P. E olha que interessante, né? Olha que interessante, você vai entendendo o diagrama de Pauling aparecendo. Por que o bloco S ele é composto só por duas colunas? Que é um A e 2A. Para pensar um pouquinho. Por que o bloco S é composto apenas por duas colunas? Porque se o elemento que está no bloco S termina a distribuição em S, ou a distribuição termina em S1 ou S2. Não tem outra possibilidade. Agora, se você pegar o bloco P da tabela, esse bloco ele tem 6 colunas. 6. 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacaram? 6 colunas. Por que 6 colunas? Porque se a distribuição terminar em P, ela pode terminar em P1, P2, P3, P4, P5 ou P6. Né? Então, a gente consegue abrir isso aqui de uma forma muito louca. Tá? A gente vai abrir. Ó, a distribuição pode terminar em P1, em P2, em P3, em P4, em P5 ou em P6. Tá? Depois a gente vai fazer teste, tá bom? Só para vocês perceberem como isso tem lógica. Então, vamos lá. Se terminar em P1, grupo 13, família do boro. Se terminar em P2, grupo 14, família do carbono. P3, grupo 15, família do nitrogênio. 16 para P4, oxigênio. 17 para o flúor, cloro, bromo e iodo. E 18 para os gases nobres. Ah, professor, espera um pouquinho. Eu aprendi outra coisa. Quando a gente aprende com a nomenclatura A e B, a gente aprende a relação do número da família com os elétrons de valência. Tá? Veja que isso aqui não são os elétrons de valência
Só que não é elétron de valência, cuidado, tá? A gente vai, então, estão perguntando aqui se é bom decorar, né? De quem que é a família de fulano. É bom, mas isso vai vir naturalmente. Quanto mais você estudar, você vai ouvir, vai ter que lembrar um, vai lembrando o outro, tá? Não aconselho você a perder tempo, falar, não, vou sair daqui decorando tudo. Não. Deixa a coisa entrando numa boa, assim, as informações elas vão entrando na sua cabeça numa forma natural, tá? Por isso que a gente percebe que o aluno está estudando muito quando ele começa a memorizar a família inteira, algumas que são importantes, né? Tá? Essas que a gente está citando aqui, bloco S e P, elas são muito importantes. Elas são muito importantes. Essas daqui, ó. Tá? Mas é o que eu falei. Você vai memorizando conforme o tempo vai passando. Aí, você tem os elementos do bloco D. D. Bloco D. Faz uma conta aqui comigo, ó, gente. Quantos grupos tem no bloco D? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos. Ou seja, por que 10 grupos, né? Porque se a distribuição termina em D, ela pode começar em D1 e terminar só em D10, né? Então, vocês já imaginem o seguinte, ó. Esses caras que estão aqui, ó, eles têm a distribuição terminada em D1. Em D1. Esses daqui têm a distribuição terminada em D2. D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Tá? São os elementos de transição. E para finalizar, os 4 blocos misteriosos, que não são misteriosos, né? O bloco F são as duas colunas, as duas linhas aqui, ó. Tá? Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Por que eu tenho 15 aqui? 15 elementos. Porque, na verdade, 2 desses elementos, que são esses 2 últimos aqui, ó. Aliás, esses 2 aqui, ó, perdão. Eles são elementos colocados aqui, ó. Eles deveriam estar aqui. Porque a distribuição dele termina em D. Só que, por que eles não são colocados aqui? Pelo mesmo motivo que o hélio não é colocado onde ele deveria. Como assim, Dan? Me explica melhor. Vou explicar. O hélio, ele deveria estar aqui, ó. Tudo bem? Por que ele não está aqui? Porque um elemento para estar aqui, ele tem que ter propriedade de metal. Todos esses caras são metais. E se tem uma coisa que o hélio não é metal. Como o hélio tem propriedades de gás nobre, ele foi colocado no grupo dos gás nobres muito mais por semelhança química. Muito mais por semelhança química. Ele tem uma licença, vamos dizer assim, olha, eu posso ficar aqui mesmo não tendo a terminação P. Porque, ó, se você pegar abaixo do hélio, quem que eu tenho? Neônio, argônio. Todos esses caras aqui terminam em P. Todos esses caras terminam em P. Só o hélio que termina em S. Então ele é meio que um intruso, vai, na família dos gás nobres. Mas ele não é tão intruso, por quê? Porque ele é muito gás nobre. Deu para entender a coisa? Então, aqui a história é a mesma coisa. Esses 2 caras, eles deveriam estar aqui. Por que eles não estão? Porque, embora eles tenham uma estrutura que termina em D, eles têm muito mais propriedades químicas dos elementos que estão aqui abaixo do que dos que estão lá em cima. Então, eles são colocados aqui de maneira proposital, tá? São os elementos dos blocos F.
Tá? A distribuição termina de F1 a F14. De F1 a F14. Tá bom? Tudo bem? Ah, e outra coisa, né, que eu acabei não falando, acabei falando tanta coisa, menos o título do slide. E o período, afinal de contas, o que é, né? É que eu falei, essas coisas são tão complicadas que eu prefiro falar elas antes de falar do período. Os períodos são as linhas horizontais. São 7, que correspondem ao número de camadas eletrônicas. Número de camadas eletrônicas. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um elemento qualquer aqui, vai. Ó, vamos pegar esse elemento aqui, ó, escândio. Olha que interessante se você sabe isso que eu te contei. Se você sabe isso que eu te contei. O escândio, ele está no grupo 3. Certo? Está no grupo 3. Se ele está no grupo 3, a distribuição eletrônica dele tem que terminar em D1. D1. Olha que informação preciosa. Segunda informação, porque você fala, termina em D1, mas deu o quê? Sei lá, vai. 3D1, 4D1, 5D1, calma, não sei. O que eu sei também é que, além dele terminar em D1, ele tem 4 camadas eletrônicas. Ó, ele está na 4ª linha, de cima para baixo. Ele está na 4ª linha, de cima para baixo. Então, ele tem 4 camadas eletrônicas. Então, é um átomo que tem 4 camadas e tem elétron distribuído na D1. Você consegue fazer a distribuição eletrônica. Se você souber isso, você consegue fazer a distribuição eletrônica do cara sem saber quantos elétrons ele tem. Nós vamos fazer testes agora para vocês verificarem isso. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Perguntas? E assim, um slide, né? Você vê que não é um assunto que você precisa de muitos slides. Só que, por isso que eu falei, né? Qual é o pré-requisito para entender essa aula? Eu tenho que manjar a distribuição eletrônica. Tá? Vamos lá. Vamos fazer testes. Agora é brincadeirinha, tá? Eu vou escolher um elemento, tá? Ó, como a gente vai falar de elemento representativo, vamos escolher aqui um de cada lado. Eu vou escolher o magnésio e vou escolher aqui o... Vai, qual? Tô indeciso aqui. O oxigênio, vai, pronto. Tá. O que a tua cabeça tem que começar a fazer agora, quando você olhar para uma tabela periódica? Ó, você vai olhar e vai fazer o seguinte, peraí. Você vai olhar aqui e escrever assim, ó, S1, S2, D1, D10, P1, até P6, menos o hélio, né? Tá? Se você souber isso aqui, acabou, meu. Você come a tabela periódica. Você come. Por quê? Você consegue saber exatamente onde está o elemento, qual é a configuração eletrônica dele. Por exemplo, ó, magnésio. Ele tem 3 elétrons. 3 elétrons não. Desculpa, gente. Ele tem 3 camadas eletrônicas. Ele está na 3ª linha. E ele termina em S2. Então a distribuição dele vai terminar em 3S2. 3S2. Tá? Vamos fazer o teste. Magnésio, número atômico 12, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Olha lá. Tá? Se eu pegar qualquer elemento daquela coluna, ele vai terminar em S2. 4S2, 5S2, e assim por diante.
tá? Beleza. Então, o que que a gente pode... Bom, vamos fazer os testes, depois a gente conclui, tá? Oxigênio, 8. 1s2, 2s2, 2p4. Olha como faz sentido o oxigênio terminar em P4. Olha onde ele está. P1, aqui é P2, aqui é P3, aqui é P4. Tá? Beleza? E assim a gente pode ficar testando qualquer elemento aqui, tá? Por exemplo, ó, alumínio. Eu estou pegando todos os elementos meio que de cima da tabela, né, gente? Vocês sabem por quê, né? Eu não estou afim de ficar distribuindo elétron aqui, 250 mil elétron, né? Então, estou pegando os elementos mais da parte de cima da tabela, tá? Ah, depois eu vou contar um negócio para vocês aqui. Alumínio, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Então, ó, o que a tua cabeça vai começar a fazer daqui a pouquinho, se você treinar? Cada vez que você preenche isso aqui, ó, pelo menos eu faço isso, tá, gente? Quando eu vou preenchendo aqui o diagrama, 1s2, 2s2, eu vou imaginando uma pecinha se mexendo aqui, ó. 1s2, tuf, aqui, ó. 2s2. 2s2 está aqui, ó. Depois, 2p6. Puf, 2p6. Tá aqui, ó. Depois, 3s2. Puf, ó, 3s2. Depois do 3s2, 3p6. Puf, aqui, ó. Depois do 3p6, 4s2. Puf, cálcio. Olha onde vai começar o grupo. Ó, aqui é o 4s2, tá vendo, ó? 4s2. 4s2, 3d10. Tá vendo, ó, o 3d10? Perceberam? Daqui a pouco a gente vai comentar isso. Você vai vendo o diagrama aparecer na tua frente. É muito bizarro, cara. Tá? Bom, quais são as conclusões que eu queria que vocês tirassem daqui? Conclusões. Primeira, o que que a gente chama de família A? São os elementos dos blocos, opa, S e P, tá? Elemento representativo, bloco S e bloco P, tá? Outra coisa, vamos colocar aqui, grupo subnível de maior energia, e camada de valência. Deixa eu colocar esse grupo mais para cá. Deixa eu fazer uma tabela. Grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá. Subnível mais energético. S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Tá? Essa parte da tabela você tem que saber bem detalhadinha. Os elementos de transição, você não precisa fazer isso detalhado. Tá? Pode desencanar. Agora, os representativos precisa. Por quê? Porque eu falei que cai pouco, né? Esse assunto cai pouco. Mas quando cai elemento representativo. Porque é justamente nesses blocos, né,
que estão os mais famosos, oxigênio, nitrogênio, enfim, né? Os metais alcalinos. Então, esses você precisa descrever bem bonitinho, tá? Bom, vamos lá. Camada de valência da família 1A. Quem é a família 1A? De novo, né? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Embora o hidrogênio não seja 1A, né? Todos terminam em S1. Então, a camada de valência dos caras é NS1. Onde, o que seria o número N? O período dele na tabela. Está no primeiro período? Hidrogênio, 1S1. Está no segundo período? Lítio, 2S1. Está no terceiro período? Sódio, 3S1. E assim por diante. Então, você põe NS1, genérico. Tá? Esse N, para fazer uma ponte com a aula passada, é o número quântico principal, tá? Do elétron, do último elétron que você preencheu ali. Tá? 2, família 2A, né? Distribuição eletrônica termina em S2, camada de valência NS2. Tá? Beleza? Agora, gente, a partir do boro, quando a gente entra no bloco P, a camada de valência, ela começa a ficar mais recheada. Por quê? Porque para pensar um pouquinho. Se você tem uma distribuição que termina em P, é porque ela já passou pelo S. Concorda? Então, a camada de valência desses caras, ela é um pouquinho maior. Por exemplo, a do alumínio, né? Alumínio, boro, que é a família 13, né? O grupo 13. Ela é NS2, NP1. Ah, professor, por isso que eu aprendi no cursinho que esses caras, eles têm na camada de valência 3 elétrons. Sim. A distribuição termina em P1, mas a camada de valência é NS2, NP1. Tá? Aí você pula para a família do lado. Carbono. NS2, NP2. Nitrogênio. NS2, NP3. Sacaram, gente? Você vai construindo a camada de valência, ela vai ficando cheia. Ela vai ficando cheia. Conforme você vai andando para a direita, a camada de valência vai ficando cheia. Depois você vai pular para a família do lado. NS2, NP4. Depois NS2, NP5. Depois NS2, NP6. Olha lá o octeto. Vamos colocar os elétrons do lado, embaixo aqui, ó. 3, 4, 5. Espera só um minutinho, gente. Espera aí, voltando. Então, 5 elétrons aqui. Opa. 6 elétrons aqui, família do oxigênio, né? 7 elétrons, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, né? Família dos halogênios, tá? E 8 elétrons, os nossos queridos gases nobres, com exceção do hélio, né? Agora você entendeu por que o hélio não tem 8 elétrons, né? Ele tem só uma camada eletrônica, não teria como ele ter 8 elétrons. Então ele é um gás nobre que é diferente dos gases nobres nesse aspecto, tá? Mas a gente vai ver na aula de ligação química, né? A partir de ligação iônica, covalente, que mesmo ele não tendo 8 elétrons, ele é estável. Ele tem estabilidade, tá bom? Ficou claro isso, gente? Então, bloco S, bloco P. Isso, para quem o pessoal estava perguntando, né, agora há pouco, isso é mais importante você memorizar do que memorizar onde está o elemento tal, porque isso aí vem com o tempo. Agora, isso que eu coloquei aqui na tela, se você não sentar para fazer exercício, não sentar para fazer isso, um resumo, na hora que você for fazer teu mapa mental, né?
Porque para alguns alunos, dependendo da experiência que você tem de cursinho, talvez isso aqui você já lembre, fala, putz, isso aqui eu já vi. Se você não viu isso aqui, agora você está com um nível melhor de tabela periódica, tá? Isso é importante você saber. Bom, vamos falar do bloco D um pouquinho. Eu queria comentar algumas coisas para vocês sobre a camada de valência, umas questõezinhas meio chatas. Podem tirar print. Pronto. Vamos falar agora um pouquinho dos elementos de transição, que são as famílias B. Eu vou falar só do transição externa, tá, gente? Tá? Só para quem não lembra, a diferença, né? Os elementos de transição externa são os elementos que estão aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Os elementos de transição interna são os que estão escondidinhos aqui, ó, que seriam as duas linhas daqui. Então, eu vou falar apenas desses daqui, ó. Desses daqui, tá? Desses daqui. Para falar desses dois, eu vou escolher o escândio, que é o primeiro representante, né? Vamos dizer assim, ele é o elemento de entrada. Ele inaugura os elementos de transição. Então, eu vou pegar o escândio. E eu vou pegar também um elemento aqui da última coluna, que não é o último elemento de transição, né? O último elemento de transição seria esse daqui, ó. Tá? Pelo menos nessa versão da tabela. Tá? Eu vou pegar o zinco. Então, eu vou pegar... Deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês verem melhor. Ó. Eu vou pegar o escândio, número atômico 21, tá? E vou pegar o zinco, número atômico 30. Eu quero mostrar para vocês umas coisas. E antes disso, deixa eu só fazer uma coisa que vai ser importante você lembrar. Diagrama de Pauling. Colocando aqui o diagrama de Pauling, pelo menos uma parte dele, tá? Opa. Bom, enfim. Acabei fazendo quase todo o diagrama, né? Tá, agora, vamos lá. Zinco. Zinco não, escândio. 21. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui, deixa eu fazer o primeiro comentário, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui começa o problema estranho do diagrama, né? Do 3p, ele manda aí para o 4. Aqui é 4s. Eu coloquei 4f aqui, né? Espera aí, agora que eu percebi. Perdão, gente. Aqui. Volta. Então, ó. O diagrama manda eu ir para o 4s. Quando eu estou no 4s2, eu estou no cálcio. Aqui é o cálcio. Tá? O primeiro elemento que inaugura a transição é o escândio com o 3D1. 3D1. Tá aqui, ó. Tá? Sacaram a ideia? Beleza. Agora, os elementos a partir do escândio
para a direita, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, eles vão só preenchendo o 3D, até chegar no zinco. Até chegar no zinco. Se você pegar a distribuição eletrônica do zinco, usando o diagrama de Pauli, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3, ó, até aqui foram 20 elétrons. Até o 4s2 foram 20 elétrons, certo? 3d, 10. Então, perceberam? Sacaram? Então aqui precisa tomar um pouco de cuidado. Um pouco de cuidado. Por quê? Esses elementos, eles têm 4 camadas. Quatro camadas. Portanto, quarto período. Mas percebam que a distribuição não termina em 4D. Ela termina em 3D. Por causa do diagrama. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? Porque depois a gente pode generalizar isso, tá? Por quê? Porque a camada mais externa é a 4. Então, quem é a camada de valência? 4. Qual é a subcamada de maior energia? É a 4D? Não, não é a 4D, é a 3D. Beleza? Aí, a gente pode fazer uma extrapolar. Por exemplo, pega o elemento que está abaixo do escândio, que é o ítrio. Ítrio. Ô, gente, imagina a gente fazendo a distribuição do ítrio. 1s2, certo? 2s2, 2p6. Como é que eu colocaria aqui as duas últimas distribuições? Eu acho que as duas últimas distribuições seriam tipo 5s2, 4d1. O que vocês acham? 5s2, 4d1. O que vocês acham? 5s2, 4d1. Veja por quê. Por que eu acho que é isso? Ó, onde está o ítrio? Está embaixo do escândio. Tá. Se o escândio termina em 4s2, 3d, o cara que está imediatamente abaixo tem que terminar com uma camada na frente. Tem que terminar com uma camada na frente. Ó, o que era 4 virou 5 e o que era 3 virou 4. Entenderam? Agora faz uma analogia entre o zinco e o cádmio. O zinco, aqui ó, que termina em 4s2, 3d10. Como que seria a distribuição então do cádmio? Vamos ver aqui, ó. Cádmio. Se alguém quiser depois conferir, tá? Ó, o ítrio, só para a gente conferir aqui, ó. O ítrio tem número atômico 39. Se alguém quiser fazer a distribuição pelo diagrama, vê se bate, tá? E o cádmio, distribuição número de 48, para ver se bate com o que a gente vai mostrar aqui, tá? O do cádmio deve ser assim, ó. 1s2, 5s2, 4d10. Opa, tá certo. É 5s2, porque ali ficou 4s2, 3d10. Tá? A distribuição tem que ser uma casinha abaixo. Tudo bem? Beleza?
Tem como a gente generalizar isso? Tem. A gente pode criar aqui um código para as duas últimas regiões da distribuição eletrônica. Porque o problema vai acontecer nas duas últimas, né? É sempre nas duas últimas que a gente tem que ficar atento. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim, ó, genericamente. A distribuição eletrônica dos caras, a configuração eletrônica, né? Vamos escrever aqui, ó, configuração eletrônica. A gente pode dizer que ela é assim. Ela é NS2. Pode perceber que sempre o penúltimo, né, é tipo alguma coisa S2. 4S2, 5S2, enfim, né? A partir de 4, né? Para o 3S não tem ainda. Tá. E o último elétron lá, os mais energéticos, né, o subnível de maior energia, ele vai ser N-1, ou seja, um número atrás do N, D de 1 a 10. Essa é a configuração eletrônica desses malucos. E aí, qual que é o macete legal? Legal. É você olhar esse N, da onde ele vem, o N? O N, ele vem daqui, ó. O escândio, ele não está na quarta linha? Então é 4S2, 3D1. O ítrio não está na quinta linha? Então é 5S2, 4D1. Aqui, ó, 5S2, 4D2. Tá vendo? E assim por diante, tá? Beleza? Dúvidas, angústias? Pergunta. Então vamos lá. Para a gente finalizar aqui o Paranauê, ó, aqui está a tabela com todas as informações possíveis e imagináveis, tá? Os elementos dos blocos, então aqui a gente tem de novo, né, ó, o bloco S, tá? Aqui é o bloco P, tá? Aqui é o bloco D e aqui é o bloco F. Então, você percebe que é o diagrama de Linus Pauling ao contrário. Se você pegar isso aqui, ó, pega essa parte aqui, ó, joga isso aqui para cá. Imagina a família 1A e 2A aqui, ó. Vai virar o diagrama de Linus Pauling ao contrário. Hidrogênio, 1s2 aqui, ó. Né? Então aqui seria hidrogênio, 1s2. Hélio, 2s2. Depois lítio, e assim por diante, tá? Isso explica por que em algumas regiões da tabela a gente tem menos linhas, né? Então, ó, por que eu só tenho dois grupos que eu chamo de terras raras, né? São só os elementos com subnível F preenchido, ó. São os elementos com nível F preenchido. Já os elementos com nível D preenchido, eu tenho 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, aqui é o 3D. 3D. 3D1, 3D2, 3D3, 3D4. Né? Aqui é a mesma coisa. 4D1, 4D2, tá? 5D1, 6D1 e assim por diante. Tá? Beleza? Então, o que a gente vai treinar o nosso cérebro ao longo do ano, né? Porque isso a gente não faz de uma vez só. Quem já tem esse conhecimento, olha isso e fala, beleza, ok, já lembrei. Mas para quem está vendo pela primeira vez, esse monte de informações só vai entrar na sua cabeça na hora de fazer exercício. Tá? É importante que você tenha tudo isso anotado,
Porque você vai ficar olhando, muitas vezes você vai ficar olhando no caderno. Fala, puta, o que era isso mesmo? O que é esse S1, S2, tá? O ideal é ir fazendo as distribuições e tentando relacionar com a posição na tabela, tá bom? Beleza. Bom, vamos fazer os exercícios. Dos exercícios de sala, gente, nós vamos fazer o 1, o 2 e o 3 só. São só 3 questões. Tá? Por quê? Porque as outras questões, da 4 para frente, elas vão envolver o assunto propriedade periódica. Propriedade periódica, que a gente vai ver amanhã, tá? Na próxima aula. Então, a ideia é que na aula que vem, a gente fale das propriedades e façamos os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. Eu coloquei uma tabela aqui do lado, tá? Se a gente precisar consultar ela, alguma coisa, tá? Geralmente os exercícios, os vestibulares, gente, eles costumam dar a tabela periódica, tá? Quando não dão, é porque não vai usar. Então, o Enem, por exemplo, não fornece tabela periódica, porque não usa. Não usa. Quando precisa de alguma informação da tabela, eles dão no exercício, tá? Tem vestibulares que fazem isso, tá bom? Observe os números atômicos de dois átomos desconhecidos. Então, você tem um número atômico de um átomo A, que é X. Então, ele está em algum lugar da tabela periódica, certo? O elemento B, ele é X menos 2. X menos 2. Então, é importante entender o que isso quer dizer. Por exemplo, vamos lá. Faz de conta que o elemento A é o manganês. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Não sei como é que vocês estão em tela grande. Ó. Então, ó, se o A for o manganês, o número atômico dele é 25, o B vai ser o vanádio, 23. Z menos 2. Se o elemento A for o fósforo, ó, número atômico 15, o elemento B é o alumínio. Ele está 2 casas antes. Por quê? Porque é X menos 2. Tá? Todo mundo compreende isso, gente? Aqui, ó. Tá? Se você compreendeu isso, essa é a parte mais difícil da questão. Agora vamos ver as alternativas, né? Com base nas situações mostradas nos itens a seguir, diga qual delas não satisfaz a condição de número atômico. Tá, estão falando aqui que não compreenderam. Então vamos lá, vamos de novo. Se você olhar na tabela periódica, por exemplo, vamos pegar aqui um elemento. Pega lá o elemento escândio. Vamos pegar aqui, ó. Peraí. Opa, ó. Aqui tem o elemento escândio. O escândio, ele tem número atômico 21. Tá? Então vamos colocar aqui, escândio. Tá. Esse aqui é o número atômico dele. Agora, eu te pergunto assim, vamos lá. Se esse elemento for o A, então quer dizer, se o número atômico do A for 21, tô chutando, tá? Peguei um elemento aleatório lá. Você concorda que o elemento B tem que ser número atômico 19? X menos 2? Então, o elemento, se o A for o escândio, se o A for o escândio, o B vai ser o potássio. Tá? Essa é a sacada do Paranauê. Essa é a sacada do Paranauê. Tá, beleza, ótimo. Então, vamos seguir. Agora vamos ver o que ele fala nas outras. Tá? Tem que ter então, é sempre 2 casas antes. Tá. Agora vamos ver o que ele manda aqui. Item A. Agora ele vai falar algumas coisas para a gente ver se isso tem sentido ou não. Olha o que ele fala. Justifique, né? A é um metal alcalino terroso do período seguinte a B, que é um gás nobre. Então, ele quer que a gente diga se isso é verdadeiro ou falso. Então, ó, vamos lá.
Vamos ler a frase de novo. A é um metal alcalino terroso do período seguinte a B, que é um gás nobre. Então vamos lá, vamos pegar o elemento B. Vamos escolher um elemento B. Tem que ser um gás nobre o B, tá? Vamos pegar o neônio. Vem cá. Se o B for o neônio, o A pode ser um metal alcalino terroso do período seguinte? Ó, volta aqui. A, alcalino terroso do período seguinte a B, que é um gás nobre. Por exemplo, pelo que a gente está mostrando aqui, né, no exercício. Se B for o neônio, quem é A? Pela regra, o A tem que ser 2 unidades da frente. Então, o A tem que ser o 12. Tá? Então, isso faz sentido. Porque, ó, se o B for o neônio, o A, que é o magnésio, vai ser o metal alcalino terroso do período seguinte. Por que metal alcalino terroso? Porque ele está na família 2A. Ou grupo 2, né? Tá? Beleza? Então, essa frase, para mim, tem sentido. Ok. Vamos ver a frase B. A está localizado no grupo 14, terceiro período. Vamos achar quem é esse A. A. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver quem é o A. A está localizado no grupo 14, terceiro período. Grupo 14, terceiro período é o silício. Esse é o A. Aqui, ó. Enquanto B está localizado no mesmo período que A, só que no grupo 16. Aí o B estaria aqui, né, ó. O que vocês acham dessa frase? Se o A for o silício, o B é o enxofre? O que vocês acham dessa frase? Pensa aí. E aí, nada? Eu acho que ela é falsa também. Por que ela é falsa? Porque se o A for o silício, gente, o B tem que estar para trás, não para frente. Concorda? Ele está afirmando que se o A for o silício, o B vai estar localizado no 16? Não, tá falso. Compreendem isso, gente? Falsa. Se alguém não entendeu, volta que eu explico de novo, tá? Me chama aqui, por favor. Tá falso. Pode me chamar no chat. Vocês fiquem à vontade, por favor. C. A é um gás nobre do mesmo período que B, que é um calcogênio. Vamos lá. Apaga. A é um gás nobre do mesmo período que B. Então, ó, A é um gás nobre. Vamos escolher um gás nobre aqui. Criptônio. Pronto. A é um gás nobre. Do mesmo período que B, que é um calcogênio. Bom, se o A for o neônio, o criptônio, perdão, pela regrinha, o B tem que sair 2 unidades para baixo. O B tem que estar aqui, ó. O B tem que estar aqui. Olha lá. E, de fato, ele é um calcogênio. Para quem não lembra, a família dos calcogênios é a família do oxigênio. Tá? Entra naquele pacote de, ai, prof, eu preciso decorar isso. Com o tempo você vai decorar. Com o tempo você vai decorar. Tá? Isso aqui é a família dos calcogênios. Então, essa frase, para mim, está certa. Ela também está certa. Tá?
Verdadeira. A D de doido. Se A é um metal alcalino, B é um halogênio do período anterior. A é um metal alcalino, B é um halogênio do período anterior. Acho que faz sentido também, viu, gente? Vamos ver? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. A metal alcalino. Não. É A metal alcalino, é. Então vamos escolher o metal alcalino, vai. Potássio. Metal alcalino. Tá. Se o A for o potássio, pela regrinha do exercício, se o potássio é 19, o B tem que ser o 17. O B tem que ser o cloro. Certo? Pela regrinha. Então o B, ele vai ser um halogênio do período anterior. Faz sentido. Tá certo. Né? Para quem não lembra, flúor, cloro, bromo, iodo são elementos da família dos halogênios. Família dos halogênios. Tá bom? Beleza? Então essa também é verdadeira. Então a única realmente que estava falsa era a B de bola. Que era aquela que a gente estava procurando, na verdade, né? B de bola. Tá? É um exercício aparentemente confuso, né? Depois que você pega a manha, assim, é primeiro, segundo item, você fica meio enrolado. Depois que você vai pegando a manha, fala, acho que agora rolou. Tá bom? Próxima. Vamos para a próxima questão. Ai, tá esse barulho aqui. Tem um fio aqui raspando em mim. Fica um barulho. Aqui. Suponha um elemento localizado no grupo 14 e no quarto período. Suponha um elemento do grupo 14. Ah, então, essa pergunta é uma pergunta marota. Por que o boro se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência? Eu vou te devolver a pergunta com uma outra. Por que seria diferente? A gente precisa tomar cuidado, porque isso é spoiler, né? Spoiler das aulas que vem lá na frente, tá? A gente, às vezes, entende a aula de química, principalmente essa parte de ligação, de uma forma um pouco equivocada. Às vezes não é passado da maneira muito correta, ou às vezes a gente entende da maneira que não é muito correta, que a gente associa a estabilidade a ter 8 elétrons. Só que a gente precisa levar em consideração que estabilizar com 8 elétrons não é uma regra para a maioria, por incrível que pareça. Dentro dos elementos que a gente estuda, quase todos se estabilizam com 8, o que pode sugerir que 8 é um número mágico. Mas a gente vai descobrir que, na verdade, não tem nada de especial no 8 elétrons. Inclusive, quando a gente for estudar ligação covalente, eu não vou ensinar modelo do octeto para vocês. Eu vou ensinar um modelo que vai abrir a cabeça de vocês nesse aspecto. Né? Por exemplo, tem elementos que não obedecem octeto, como, por exemplo, você citou aqui o caso do boro, né? Que você lembrou aqui que o boro estabiliza com 6. E eu ainda vou deixar isso mais confuso na sua cabeça por enquanto, tá? Eu vou te dar duas informações. Uma informação, aliás. Existem elementos que podem ou não obedecer ao octeto. Eu vou citar 2 exemplos. O enxofre. O enxofre, ele é encontrado na natureza com 8 elétrons, mas às vezes ele é encontrado estabilizado com 16 na camada de valência. O fósforo, por exemplo, ele é encontrado na natureza com 8 e ele é encontrado às vezes com 10 na camada de valência. Então, por que eu gosto sempre de citar isso, né? Eu cito isso na aula de ligação covalente, mas como essa pergunta surgiu agora, já estou falando. A gente precisa tomar cuidado com o octeto, por quê? Porque o octeto dificulta a nossa aprendizagem. Em que sentido? A gente acha que tem alguma coisa estranha. Peraí, mas o que tem esse 8? Por que esse cara não é 8? Na verdade, não existe um número mágico para o átomo estabilizar. O que existe em algumas situações olha, esses átomos estabilizam com 8.
Tá? No caso do boro, tem toda uma questão que a gente pode observar, que ele pode estabilizar com 6 ou com 10, com 8 também. É raro, mas ele pode estabilizar com 8. Então, assim, eu vou deixar esse assunto mais lá na frente, porque a gente vai discutir hibridação, vai ter aula de hibridação, então a gente vai falar do boro, tá? Então, vamos deixar ele mais para lá. Mas só para te devolver a pergunta, dizendo assim, olha, por que que o boro se estabiliza com 6? Porque sim. Não existe um porquê para isso. Não existe uma causa, porque não dá para você transformar isso numa regra. Eu posso te mostrar a estrutura do boro e te falar, ó, agora você entende por que é 6. Mas para isso eu preciso da estrutura dele, tá? Que aí depois a gente comenta. Então, voltando, qualquer coisa me interrompe aqui de volta, tá? Se a resposta não ficou muito boa, responde. Então, ó, ele quer que eu pegue o elemento do quarto período, grupo 14, e sem consultar a tabela, eu pulei a questão 2? Pulei? Verdade. Ah, é verdade. Aqui. É esse, né? Acho que agora foi. Verdade. Procure na tabela periódica os elementos estrôncio, iodo, rádio e frâncio. E aí ele pede coisinhas. Coisinhas. Indique o número de elétrons de cada elemento na última camada. Indique o último nível de energia preenchido e a configuração para a camada de valência. Tá? Quando ele fala assim, a configuração geral para a camada de valência, o que eu quero dizer? É para aquela família. É para aquela família. Tá? Então ele quer, ó, vamos pegar os caras aqui. Estrôncio, iodo, rádio e frâncio. Tá. O que você tem que ter na tua mente para fazer esse tipo de questão? Você tem que ter isso aqui na tua mente, ó. Aqui, né, de 1 até 7, que é a camada, número de camadas. Aqui, S1, S2, D1 até D10, de P1 até P6. Se tiver isso na tua cabeça, você vai fazendo várias vezes, você mata rapidinho. Quer ver, ó? Vamos lá. Estrôncio. Vamos na tabela. Estrôncio. Cadê o estrôncio? Aqui, ó. Então ele está na 1, 2, 3, 4. Quinto período, grupo 2. Então, a distribuição desse cara termina em 5S2. Ela termina em 5S2. Então fica assim, ó. Ó, aqui é o cálcio. Cheguei no cálcio. Tá? Vou continuar, né? Vou embora. 4S2, 3D10, zinco. Tô no zinco agora. 4P6. Quem é o 4P6? Criptônio. Tô no criptônio. 5S2. Cheguei. Aqui é o estrôncio. Aqui é o estrôncio. Tá? Esse aqui é o último nível de energia preenchido, ó. Tá? Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a quinta, né, gente? É a quinta camada. É a quinta camada. Tá? Configuração geral para a camada de valência. Todo mundo que tiver nessa camada de valência tem distribuição terminada em NS2. Todo mundo que tiver nessa família. Tá?
Beleza? Esse aqui é o subnível de maior energia, ó. Subnível mais energético. É o último que você coloca no diagrama, né? Tá? Vamos fazer outro? Iodo. Iodo. Vamos procurar o iodão, vai. Iodão. Iodão. Tá. Iodo tá aqui, ó. Bom, ele tá no bloco P. Ele tá na penúltima coluna. Ele vai terminar em P5. P5. Todos esses caras aqui terminam em P5, ó. 2P5, 3P5, 4P5, 5P5. A distribuição dele vai terminar em 5P5. Tá? Vamos ver aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Opa. Puta, depois do 5S2, 4D10, né? Não. Deixa eu ver. Ó, eu sempre esqueço. 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Aqui, ó. 5, 5, 5, 5. Eu faço assim, ó, rapidão. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Peraí, acho que me perdi. 5S2 é 4D10. Tá certo. Depois 5P5. Parei aqui. 5P5. Tá? Essa é a distribuição do diagrama de Pauli. Presta atenção aqui em algumas coisas, ó. Vamos lá. Subnível de maior energia. Cinco P. 5. Certo? Tá lá. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Gente, a camada de valência é a 5P5S. Tudo isso é camada de valência, ó. Camada é aquilo que a gente chama de número quântico principal. Lembra? Número quântico principal. Qual é o número quântico principal maior que tem? 5. Essa é a camada mais externa, tá? Então, a camada de valência dele, ela é, como a gente tinha visto na aula, né? Ela é NS2, NP5, certo? E ali, então, eu tenho 7 elétrons. 7 elétrons. Camada de valência. Tá? Você vê que é um serviço meio repetitivo, né? Meio braçal, que você vai fazendo e vai adquirindo prática. Tá? Tudo bem até aqui? Beleza? Espera só um pouquinho, gente. Sussa, agora é o seguinte, né? A gente não vai fazer a distribuição para todos. A gente vai tentar automatizar esse processo, né? Então a gente fez para o estrôncio, fizemos para o iodo, agora para o rádio e para o frâncio nós vamos fazer de cabeça, tá? Eu quero fazer de cabeça, sem precisar fazer a distribuição inteira, tá bom? Tirem print dessa tela, gente, porque eu vou ter que duplicar ela. Não vai caber aqui para eu fazer os outros. Espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui.
Oxi. Coisa chata isso aqui, mano. A pessoa fica resmungando, né? Os velho resmungão. Peraí que eu vou aumentar a tela. Pronto. Agora voltou. Até olhei para ver se estava gravando aqui. Então tá faltando o Frâncio e o rádio, né? Então, rádio. Vamos começar com o rádio, vai. Rádio. O que eu sei pela tabela? Né? Vamos olhar na tabela. Aí a gente pega os dados da tabela. Ó. O rádio, ele está aqui no grupo 2, sétimo período. Então, ele está no grupo 2, ou, se você quiser, né, família 2A, sétimo período. Tá. Todos os elementos que estão no segundo grupo terminam a distribuição em S2. NS2, né? Como ele está no sétimo período, distribuição termina em 7s2. Tá? Então, ó, indique o número de elétrons que o elemento tem na última camada. 2. 2. Indique o último nível de energia preenchido. 7s2. 7s2. Represente a configuração geral para a camada de valência, NS2. Todo mundo que está aí nessa família termina em NS2. Tá? E o último elemento é o frâncio. Frâncio. Ele está no grupo 1, ou família 1A. Também está no sétimo período, né? Tá? Tá? Então, vamos lá. Se ele está no grupo 1, NS1. Se ele está no sétimo período, 7s1. Tá? Um elétron de camada de valência. Então, esse exercício a gente dedicou ele a fazer para os elementos do bloco S. Agora, no próximo, a gente vai fazer para o elemento do bloco P. Para o elemento do bloco P. Tá? Tudo bem? Vamos fazer o próximo, então, gente. Printando aí, para a gente já encerrando a aula. Essa aula é meio técnica, né? Eu acho ela é meio chata, para falar a verdade. Vamos falar a real. Ela é meio chata, né? Esses monte de definição. A única coisa que eu acho legal da aula, assim, pelo menos eu acho, né? É a hora que você saca que a tabela é o diagrama. A hora que você saca que a tabela é o diagrama, você, puta, legal, ok. Mas essas coisas de ficar dando nome. Ó, no exercício 3, ele pede mais ou menos a mesma coisa, né? Só que um pouco diferente. Suponha um elemento localizado no grupo 14 e no quarto período. Então, o grupo 14, ele faz parte do bloco P. Grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Né? Ou 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. O que a gente sabe sobre a distribuição desses queridos? Como é que elas terminam? Distribuição
do grupo 13, termina em P1. P2. P3. P4. P5. P6. Certo? Como é que é a camada de valência dessa galera? Camada de valência. Para ele ter chegado no P, ele passou pelo S. Então, a camada de valência ela vai ser sempre NS2 NP, de 1 até 6. Aí vai depender de onde ele está localizado. Se você sabe isso, acabou. Por isso que eu estou sempre escrevendo, né? Como eu escrevo várias vezes, o que eu queria passar para vocês, né, de mensagem? Você só vai saber isso repetindo. Repete, escreve, repete, escreve, repete, escreve. Pega um elemento, faz um teste. Pega um elemento, faz um teste. É assim que você vai estudar esse assunto. A hora que você estiver firme com isso, para de estudar. Não precisa mais saber, tá? Porque isso já aprendeu. Aqui, ó, eu quero grupo 14 e está no quarto período. Opa! Então, ele tem que ter 4 camadas. E tem que terminar a distribuição em P2. Tá? Qual é a configuração eletrônica do elemento? Número atômico. E qual é o número atômico do elemento localizado no mesmo período, só que no grupo seguinte? Então, vamos devagar. Então, vamos lá. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó, 3p6, galera, eu tô aqui, ó, na tabela, ó. Tô aqui. 3p6. Agora eu vou entrar no quarto período aqui, ó. Então vai ficar 3p6, né? 4s2. Para eu chegar no 4p, eu vou ter que atravessar o 3d10. 3d10. Eu tô aqui agora, ó. Tô pronto para chegar no meu elemento. Eu tô aqui, ó, 3d10. Aqui é o 3d10. Tô pronto para chegar no meu elemento. 4p2. Para aqui. Esse é o nosso elemento. 4p2. Tá? Veja que a camada de valência é a 4. Olha a configuração eletrônica dela. NS2, NP2. Percebe que entre elas tem a 3D, né? Mas não é que a 3D, ela não é que a camada 3D está no meio da 4. É que a região 3D ela tem mais energia que a 4S e tem menos energia que a 4P. Tá? Beleza? Número de elétrons, ou número atômico, né? Qual parte? O que você não entendeu? Peraí, que estão perguntando aqui, estão falando que não entendeu. Deixa eu ver o que é a pergunta. Tá, vamos lá. Quem é a camada de valência? Não é a mais externa? É a camada mais externa. A camada mais externa é aquela representada pelos maiores números quânticos principais. Tá? Foi isso que eu quis dizer. Essa camada é a camada mais externa. Opa. Mais externa. Tá. Qual é a região do átomo que tem maior energia? É a 4p2. É o subnível mais energético. Ou seja, os elétrons que estão na 4s são os elétrons de maior energia do átomo. Tá?
O que eu tinha me referido sobre a região 3, eu não sei se essa era a tua dúvida, não sei se era essa o problema que você falou, professor, eu não entendi. É que a região 3D, ela tem menos energia que a 4P. Ela tem menos energia que a 4P. Tá? Ela está mais interna e tem menos energia que a 4P. E essa mesma região 3D, ela tem, os elétrons dela, né, tem mais energia do que os da 4S. Tá? Lembrando que quando a gente usa o diagrama, a gente está usando de acordo com a energia. Só que é uma ordem de energia dos elétrons. Tá? Não sei se foi essa a dúvida especificamente. Tem alguma outra coisa aqui que eu acho que eu esqueci de ver. Peraí, deixa eu ver aqui no chat. Não. Qualquer coisa me chama de novo, tá? Acho que tá faltando mais alguma pergunta aqui. Peraí, no exercício agora. No exercício. Qual... Ah, tá. Então a gente já fez qual a configuração eletrônica. Ah, eu não respondi, né? Qual é o número atômico do elemento? Gente, o número atômico. O número atômico Z é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Ele quer o número atômico. O número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quantos elétrons tem este querido? Ora, vamos contar. Ó, 2, mais 2, 4, 6, 10, com 2, 12, com mais 6, 18, 20, 32. 32. 32. Tá? Fazendo a distribuição... Então, veja qual é a sequência de raciocínio, né? Eu sei onde está o elemento. Se eu sei onde está o elemento, eu consigo dar para o elemento a configuração eletrônica dele. Tá? Então, o objetivo da aula era mostrar que isso é possível. Tá? Da aula de hoje. Eu te dou a posição do elemento. Você me dá a configuração eletrônica dele. Tá? Se eu te der a configuração, você também me dá a posição. Mas o mais desafiador é o contrário. Tá bom? É isso. Acho que é isso. Aí, na próxima aula, o que a gente vai fazer, na verdade? Vai descobrir que essa posição do elemento, né, esse quarto período, estar mais para a direita ou mais para a esquerda, também vai mostrar algumas outras informações sobre o átomo, que não são necessariamente quantas camadas, tá? Mas se ele tem tendência a perder elétron, se ele tem tendência a ganhar elétron, como é que isso acontece dentro da estrutura, tá bom? Beleza, gente? Perguntas? Senão a gente pode ir encerrando por aqui já.